Olá, meus irmãos, muito bom estar com vocês, mesmo que dessa forma assim virtual. Agradeço muito o convite, pastor Giovanni, todo o conselho. Para mim é um privilégio a gente poder ter esse momento juntos, de compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus possa, de fato, trabalhar no nosso coração através desse texto que eu separei para a gente estudar um pouquinho. Pastor Giovanni me falou que vocês têm trabalhado muito a questão de cristologia, textos que falam diretamente de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, e eu me lembrei desse texto, que é o texto que eu gostaria que nós conversássemos rapidamente hoje, que está em Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Eu quero ler aqui, talvez se a sua versão for diferente, são poucos detalhes que vão mudar. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Daqui a alguns dias, eu e a minha esposa, Thaisa, vamos fazer 9 anos de casados e nós já, nesses 9 anos, já nos mudamos de casa 4 vezes. E primeiro, quando nós casamos, nós moramos na casa ao lado da casa dos meus pais, depois saímos dali para um apartamento, depois para uma casa no outro bairro, em Anápolis, a cidade onde nós morávamos, depois de volta para casa ao lado dos meus pais e por fim agora aqui em Goiânia. E todo mundo que já se mudou, acredito que todos que estão aí me acompanhando já passaram por essa experiência, sabem que toda mudança exige trabalho, exige esforço, exige disposição, exige dedicação. Mas existe algo interessante a respeito de mudanças. Toda mudança pressupõe um motivo. Sempre existe um motivo para mudar. Não só quando pensamos na mudança de uma casa, mas também quando pensamos na mudança, por exemplo, de hábitos alimentares. Sempre existe mudança para mudarmos a maneira como nós comemos, às vezes pelo fato da nossa saúde não estar tão bem. Quando mudamos, por exemplo, a nossa aparência, às vezes queremos agradar o nosso cônjuge, queremos mudar um pouco, tirar a barba, deixar a barba crescer. Quando mudamos de trabalho, às vezes pensamos num melhor salário, ou talvez num lugar mais perto da nossa casa, talvez numa carga horária menor. A ideia é que toda mudança pressupõe um motivo. E quando olhamos para trás, quando olhamos para a história da criação, nós vemos um Deus que criou todas as coisas, que age através dos tempos e que mudou a história da humanidade. Deus muda a história da humanidade através de Cristo. Só para a gente recapitular um pouco aonde eu quero chegar com esse texto, nós sabemos que Deus cria o universo, Deus cria o homem sem pecado, perfeito. Deus faz um pacto com o homem, um combinado de amor. O homem ia provar que o amava, de fato, o obedecendo. É quando Deus dá aquela ordem, vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Nós sabemos que Adão e Eva desobedecem e a partir daquele momento o pecado faz parte da história da humanidade. O pecado faz parte da humanidade. É por isso que em Romanos, por exemplo, nós sabemos e lemos que o salário do pecado é a morte. O destino da humanidade agora ali foi mudado, o pecado entra na história do homem e a consequência agora é a morte. O pacto foi quebrado, não existe mais relacionamento entre Deus e o homem. O homem agora tem uma dívida que ele, por si só, não pode pagar. De filho santo de Deus para escravo do pecado,
O ser humano é agora escravo dos seus próprios desejos pecaminosos e é impossível o homem agradar a Deus. O padrão moral de Deus é inalcançável, o pecado prende e impede o homem de se tornar agradável a Deus. E para que o homem então não morra eternamente, alguém precisa pagar esse saldo devedor. É necessário um novo pacto, um novo contrato, uma nova solução. E nós temos na nossa história então Jesus Cristo. Como eu disse no início, toda mudança é causada por um motivo. E o que eu gostaria que pensássemos juntos hoje, através desse texto, é que Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Existe uma teologia chamada de teísmo aberto, e uma das coisas que dizem os seus defensores é que Deus criou todas as coisas, mas Ele não pode interferir no curso da história, como se Deus não tivesse responsabilidade sobre o que acontece na natureza, sobre o que acontece na nossa vida, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que muda a história, que age através da história e usa todo o acontecimento para a sua glória. Essa carta que nós lemos um trechinho dela, Paulo escreve essa carta aproximadamente 50, 60 anos depois de Cristo, e ela foi escrita para várias igrejas nessa região da Galácia, que era ali uma província com várias pequenas cidades. O grande desafio de Paulo nesse contexto era como o evangelho de Jesus ia afetar, interferir a divisão que existia entre judeus e gentios. Esse, na verdade, era um problema comum. A harmonia, a convivência, o dia a dia de uma comunidade composta por judeus e por outros povos, outras raças, isso geralmente gerava conflitos. Existiam, por exemplo, alguns judeus que achavam que várias práticas ritualísticas do Antigo Testamento ainda deveriam ser praticadas, que os gentios alcançados pelo Evangelho deveriam se circuncidar e etc. Tudo isso estava dando alguns problemas que Paulo tenta resolver através dessa carta e através de outras cartas que ele também escreve. Alguns judeus tinham a noção de que a salvação seria conquistada pela obediência a todas as exigências da lei. Inclusive, muitos líderes do judaísmo, como os fariseus, por exemplo, colocavam uma carga de orientações, de obrigações sobre as pessoas, ensinando, passando para elas que elas só seriam aceitas diante de Deus, cumprindo todas as regras, cumprindo toda a lei, algumas dessas regras, inclusive, inventadas por eles. E é inclusive nesse contexto que nós lemos a passagem onde Jesus fala: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O que Jesus quer ensinar através dessa frase e o que Paulo tenta passar aos seus leitores através dessa carta é que eu e você somos justificados pelo sacrifício de Cristo e não pelo que fazemos. Jesus Cristo invade a história humana, tirando o homem da escravidão do pecado e o levando à salvação pela graça. Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Eu quero dividir esse texto com vocês em 3 momentos rápidos. O primeiro momento que nós temos nesse texto é quando Paulo mostra a humanidade antes de Cristo, dos versos 1 ao verso 3. Olha o que diz: "Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo." No tempo romano, as crianças, filhas dos ricos, eram entregues a escravos, a cuidadores, e não havia muita diferença entre aquele servo e aquela criança. Mesmo sabendo que aquela criança era herdeira de toda a riqueza do pai, mas enquanto criança, ela não podia desfrutar de nada daquilo. Por mais que aquela criança tivesse uma herança, ela só desfrutaria disso anos mais tarde. E o servo, o cuidador, aquele escravo, era o responsável por guiar, por educar, por ensinar, por pegar na mão daquela criança e ensinar a ela os aspectos básicos da vida. Da mesma forma,
A lei de Deus foi a cuidadora do seu povo, pegando na mão desse povo e o guiando e o levando até Jesus. As leis de Deus, o padrão moral, as tantas regras serviram para apontar para aquele que viria, se submetendo à lei e nos livrando da incapacidade de cumpri-la. Adão peca e agora a lei condena o homem à morte. O salário, a consequência do pecado é a morte. Depois que o pecado entra no mundo, Deus precisa criar um código de regras para guiar a humanidade. É inclusive o que alguns teólogos vão trazer como o exemplo de um cavalo indomável. É preciso domá-lo, é preciso colocar limites. Mas muitos judeus, no contexto de Paulo, eram legalistas. Eles queriam se salvar, queriam tentar cumprir a lei à risca, e eles voltavam a atenção deles para as regras. E o que Paulo quer dizer para eles é que a lei de Deus tem o papel de nos levar a olhar para Jesus Cristo. É como se Paulo falasse, olha, tirem os olhos das regras, vocês não podem satisfazer a Deus através delas. Vocês precisam olhar para Jesus. Pois só através dele nós nos tornamos justos. Assim como um servo cuidando daquela criança herdeira que ainda não podia usufruir dos benefícios da idade adulta, a lei de Deus guiou esse povo até aqui, até a vinda de Cristo, a plenitude dos tempos. Jesus muda a história da humanidade por amor. E o que nós vemos em primeiro lugar é o retrato da humanidade antes de Cristo. Mas em segundo lugar, nós temos a vinda de Cristo. Olha o que Paulo diz do verso 4 ao verso 5, esses dois versículos. Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Nós acabamos de ver o relato de Paulo mostrando a humanidade antes de Cristo e agora, em segundo lugar, nós temos a vinda de Cristo. Olha o que ele diz nos versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A vinda de Jesus é o acontecimento base para a liberdade do homem, que antes era escravo do pecado, mas agora ele é livre e justificado em Jesus. Paulo usa a expressão plenitude dos tempos justamente para se referir ao momento histórico em que Deus, conforme planejado antes da fundação do mundo, envia Jesus Cristo para nascer homem, nascido de uma virgem, sem pecado, 100% Deus, 100% homem, cumprindo a lei. Nós vemos que Deus vem conduzindo e guiando a história até o momento adequado para o ápice da sua revelação, o momento em que a história da humanidade seria dividida, a divisão de eras, divisão de alianças, e nós chegamos na plenitude dos tempos, a vinda de Jesus. Eu não lembro qual foi o autor que comparou essa ideia da plenitude dos tempos com uma ampulheta. A ampulheta é aquele instrumento de marcar um tempo, você tem duas bases, uma dessas bases cheia de areia, de terra, de alguma substância assim. Você vira aquela ampulheta e aquela areinha começa a descer. Quando a parte de baixo da ampulheta se enche, aquilo passou um determinado tempo. A ideia desse teólogo é mostrar que é como se Deus, no início da história da humanidade, ali quando Adão e Eva quebram aquele pacto, é como se Deus virasse a ampulheta e fosse se revelando ao homem, fosse conduzindo o homem e fosse levando o homem até o ápice da sua revelação, quando a base de baixo daquela ampulheta estivesse totalmente cheia, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. O grande motivador de Jesus em intervir na história humana foi o seu grande amor. Quando nós olhamos para alguns
alguns filósofos, alguns estudiosos. Platão, por exemplo, diria que amor é a busca do que me faz falta. Ou seja, eu só amo algo ou alguém se esse algo ou alguém me completa, me beneficia de alguma forma. E é interessante olhar como o amor de Cristo é totalmente oposto a isso. O amor ágape, aquele amor que recua para que o outro possa avançar, aquele amor que se sujeita em prol do outro, que se dispõe a sofrer pelo benefício do outro. E é interessante observar como Jesus causou uma verdadeira revolução no tempo em que ele esteve aqui em carne e osso. Jesus nasce numa manjedoura, numa cidade pequena, numa família humilde, rejeitado e perseguido pelo seu próprio povo. Jesus quebra o legalismo, o estilo de vida pregado pela liderança ou pela maior parte da liderança religiosa da época. Ele morre uma morte de cruz, que era uma morte maldita, humilhante. Jesus causou uma verdadeira revolução na história da humanidade, na história do judaísmo, na história das crenças e religiões. E é interessante como Jesus vem pregando os valores do reino de Deus, que vão totalmente contra os valores do mundo. Jesus vem falando, maior é o que serve. Jesus fala, amem os seus inimigos, não julguem uns aos outros, paguem o mal com o bem. A mensagem de Cristo para a humanidade é uma mensagem revolucionária e cheia de amor. Quando Paulo, no início do verso 5, diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a expressão aqui, resgatar, ela poderia ser traduzida literalmente por libertação mediante o pagamento de um preço. Assim, na vinda de Jesus, nós somos aceitáveis novamente a Deus. Nós temos um relacionamento refeito com o nosso Criador. Nós fomos adotados e feitos filhos pelo sacrifício de Jesus. Não é mais necessário um sacrifício de animais, rituais, tradições do Antigo Testamento. Cristo é o sacrifício final. Jesus paga o preço. Jesus anula a condenação da lei sobre nossa vida. Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Nós vimos a humanidade antes de Cristo, nós vimos a vinda de Cristo e nós vamos terminar agora com a humanidade depois de Cristo. Olha o que Paulo diz dos versos 6 e 7, os últimos versículos do nosso texto. Paulo diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Após a intervenção histórica de Jesus, nós não somos mais como crianças herdeiras, guiadas por um servo, por um cuidador. Em Cristo, o homem atinge a sua liberdade, adotado como filho, com os direitos de herdeiro, tendo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus em nós. E é interessante porque no contexto romano, a adoção de uma criança acontecia em 2 estágios. O primeiro estágio era aquela cerimônia particular, onde os pais, onde a família, ali naquela cerimônia entre eles, oficializavam, a adoção daquela criança. Ela era como se fosse uma cerimônia de aceitação na família. Mas um segundo estágio na adoção de uma criança no contexto romano acontecia numa cerimônia pública, na qual a adoção era ali declarada e oficializada diante das autoridades e diante da sociedade. É muito interessante quando nós trazemos essa comparação para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Jesus. É como se nós já tivéssemos passado e já passamos pelo primeiro estágio. Nós já fomos comprados por Cristo. Nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já fazemos parte como filhos adotados de Deus, mas nós ainda estamos aguardando o segundo estágio. A declaração pública de toda essa promessa, a declaração pública na volta de Cristo, onde nós seremos semelhantes a Ele. Eu quero caminhar para a nossa conclusão,
Mas antes, apenas ler um texto bíblico que está em 1 João, capítulo 3, verso 1, onde João diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Quero concluir tudo isso. O Deus Criador de todas as coisas é o Deus que envia Jesus Cristo para mudar a história da humanidade, para mudar a minha história, para mudar a sua história. E como eu disse lá no início, usando alguns exemplos, toda mudança exige trabalho, exige esforço, exige disposição, exige dedicação, e toda mudança é causada por um motivo. O que eu gostaria que ficasse gravado no nosso coração é que o que impulsionou Deus a mudar a nossa história foi o seu grande amor. Eu não quero terminar com nenhuma aplicação prática para a nossa vida, a não ser a necessidade de nós meditarmos e sermos transformados por esse amor. Eu gostaria que você tirasse o dia de hoje para meditar nesse grande amor que levou Jesus Cristo a mudar a nossa história, que levou Jesus Cristo a rasgar a história no meio, dividindo a história, mudando a nossa história. Esse amor que nos fez seguidores, nos fez discípulos, nos fez filhos de Deus. Esse amor precisa nos constranger. Esse amor precisa nos fazer viver diferente. Esse amor precisa impactar a forma como eu trabalho, como eu estudo, como eu cuido da minha família, como eu vejo a vida. As nossas vidas precisam ser levadas de forma diferente após entendermos que Jesus Cristo muda a história da humanidade por amor. Eu queria orar com você para a gente encerrar esse momento, e a minha oração primeira é para que Deus possa de fato ter misericórdia e usar tudo isso que nós conversamos aqui para transformar o nosso caráter, para quebrantar o nosso coração e para que sejamos cada dia mais impactados por esse grande amor de Jesus que mudou a história. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estar com meus amigos e irmãos da Igreja do Setor Bueno. Obrigado por esse privilégio de abrirmos a Tua Palavra e meditarmos em verdades tão profundas, Deus. É impossível tirarmos tudo que esse texto tem para nos dar nesses poucos minutos, mas a minha oração é que, para que esses ensinamentos que tiramos daqui, para que a noção e a convicção de que Jesus Cristo mudou a história da humanidade por amor esteja transformando o nosso coração, as nossas atitudes e o nosso caráter, Deus. Para que cada dia que passe, nós possamos ser cada vez mais impactados por esse amor e que esse amor nos leve a amar o Senhor ainda mais e a amar o nosso próximo ainda mais, e que esse amor seja o grande motivador de transformação de toda a área da nossa vida. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus os abençoe.